E a gente volta aqui nos estúdios ao vivo com os comentários do empresário Roberto Cavalcante. Doutor Roberto, inclusive, hoje o senhor estava inspirado como fotógrafo, acordou, viu um Não cenário... é hoje, eu sou sempre inspirado. Faço boas fotos. Faço boas fotos, tá certo, faz boas fotos. E hoje em dia você faz com a maior simplicidade, que faz com o seu celular. Antigamente tinha uma máquina, marca tal, lente tal, você trocava as lentes e tal. Hoje em dia, cada vez mais, os celulares têm, nesse campo da disponibilidade de imagens, uma eficiência muito grande. Inclusive, vamos mostrar a fotografia que ele fez hoje aí, do nascer do sol. Conta pra gente o contexto aí e o que trouxe de inspiração para o senhor. É um visual quase que diário nosso no Nordeste. Se eu penso nessa nossa região, que é a região privilegiadíssima, a Paraíba é abençoada por sua posição geográfica. Nós somos a parte continental do país mais oriental, mais a leste. Significa que nós recebemos o sol em primeiro lugar. E hoje, como em outros dias, eu gosto muito de fotografar o nascer do sol. Porque eu acho que, em primeiro lugar, você tem que agradecer a Deus, está vivo. É verdade. Está com a natureza, contemplando a natureza. E você contemplando a natureza, você está bem com você mesmo. Eu sou uma pessoa que procuro sempre estar bem comigo, para poder, então, me tornar uma pessoa que, no relacionamento com outras pessoas, com você e com outros, com o nosso público, ter uma qualidade de interação positiva. Basicamente. Mas não quer dizer que eu não amanheça com o espírito aberto, mas não amanheça preocupado. Sim. E, na verdade, eu fico muito preocupado com o momento político brasileiro, que é um momento pós uma conflagração realmente muito forte entre dois grupos no tocante às eleições presidenciais, às eleições locais. Isso reflete no humor, isso reflete nos relacionamentos, isso atinge a casa das pessoas, isso atinge a empresa, isso atinge o Estado, isso atinge o país. E eu torço positivamente. Eu acho que nós temos que acharmos uma forma de termos um pacto de boa convivência para que nós não possamos danificar ainda mais um país que tem os sofrimentos de estar inserido no mundo que está conflagrado. A grande mídia não fala na guerra que está acontecendo na Rússia, porque é Rússia. Se fosse os Estados Unidos que tivesse invadido e estivesse bombardeando diariamente um outro país, estaria estampado em todos os telejornais, em todos os noticiários. Mas não quer dizer que nós não sejamos danificados por uma guerra que é russa, não é nossa. E a guerra brasileira é uma guerra fratricida, porque são irmãos contra irmãos, são famílias contra famílias. Você internamente na sua família, você pode estar em guerra. Você pode estar em guerra porque está em determinada região. Se você é cidadão do Nordeste, que tem um posicionamento mais ou menos definido politicamente no momento presente, você vai conversar com alguém do Sul, Sudeste, Paraná, Sudeste. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a cabeça já é outra, já é diferente. Imputa no nordestino determinadas tendências políticas que, na verdade, não pode generalizar, nem reciprocamente. Eu acho que o segredo da vida é você fazer a coisa de forma com extremo respeito à individualidade, extremo respeito ao contraditório. E para que se tenha respeito ao contraditório, para que se tenha respeito a opiniões divergentes, elas podem acontecer, mas elas não devam acontecer e que possam mutilar, possa danificar o nosso país. Eu até tirei hoje pela manhã, da mesma forma que tirei do sol nascendo belíssimo, eu tirei de uma bandeira brasileira exposta ao vento, esgaçada, destruída parcialmente. Momento, né? Isto é que acontecerá com o nosso país caso nós não tenhamos um pacto de união, um pacto em prol do Brasil. É fundamental que se tenha uma convivência pró-Brasil em todos os segmentos. Nós não podemos carimbar
determinados setores, nós não podemos carimbar determinadas regiões, nós não podemos confrontar região com região. Inclusive aqui a imagem apareceu. Que a nossa bandeira, ela está dessa forma, vamos dizer, quase reduzida. Em função do vento, nada mais do que o vento. Imagine a intenção, vamos dizer, o vento está dilacerando a bandeira nacional, parte do nosso pavilhão nacional, mas o vento está aí inocente. Mas as pessoas, quando danificam o país politicamente, muitas vezes até em benefício próprio, exclusivo, elas não pensam no país, elas pensam cada qual individualmente, nos seus benefícios. A classe política é especialista nisso, de fazer a coisa jogar para si próprio. Então eu faço esse apelo no sentido de nós não permitirmos, da mesma forma que estamos assistindo essas bandeiras que estão ao vento serem esgaçadas, nós não podemos permitir que a nossa economia, que o nosso país, que nossos recursos naturais, que o país em si seja desgaçado, que o país em si seja dilacerado. Então, isso será, se nós não trabalharmos em termos de um pacto de união, de comportamento. Pacto de união não significa comportamento omisso. Jamais o cidadão deve ser omisso. Mas a conflagração que leva a gerar danos à economia, gerar danos à nossa convivência social, essa eu acho que tem que ser extirpada do momento presente brasileiro. É verdade, doutor Roberto. Inclusive, na política, a gente chegou numa semana importante. Primeiro, a gente passou as disputas eleitorais de outubro, e aí vinha essa expectativa pela posse de todo o Congresso, porque vinham novas disputas pela presidência do Senado, da Câmara. Esse capítulo foi fechado ontem, hoje a mesa diretora foi completa. Então, assim, a gente espera que realmente, a partir desse momento, as disputas no Brasil nunca acabam, mas nesse momento que a gente já definiu as peças-chave, que a gente consiga unificar esse país e... Doutor Roberto. É uma expectativa, tenho um profundo respeito pelas expectativas, porém, eu tenho um temor consolidado no sentido de que nós não estamos trilhando o bom caminho. Nós temos que fazermos uma reflexão e verificar tudo aquilo que for danoso ao país. Nós temos que fazer a defesa do nosso Brasil, do nosso território e até do nosso pavilhão, porque eu tenho um profundo respeito ao pavilhão nacional, que é a nossa bandeira. A bandeira tem que ser acariciada. A bandeira, até para ser dobrada, tem um ritual para se dobrar uma bandeira. E nós não temos hoje um ritual para alavancarmos o Brasil, para darmos condição de trabalho, para darmos um clima de otimismo ao Brasil. O Brasil precisa ser otimista, porque se ele não for otimista, o mundo vai olhar ele de forma diferente, vai olhar ele como inseguro. E se nós chegarmos numa economia que é a de hoje, globalizada, com as comunicações digitais que atingem instantaneamente todo o globo terrestre, na hora que nós dermos as demonstrações de que aqui internamente nós não estamos bem, aí sim, aí nós corremos o risco de sermos alijados, de termos um desenvolvimento que merecemos. É verdade, ou seja, um momento de unificação, de paz e de deixar um pouco essas questões ideológicas de lado e a gente trabalhar por esse país. É o que a gente precisa, né? Que nossos políticos trabalhem por nós. O problema é que a maioria trabalha individualmente. Em benefício próprio. O egocentrismo, né? O narcisismo e o egocentrismo impera em determinadas categorias de brasileiros. É verdade. Doutor Roberto, só agradecer por mais uma participação aqui no Correio Debate. Uma honra estar aqui contigo. Foi um prazer. Estou me despedindo, né? Porque Hermes volta amanhã. Mas você mantém a altura, graças a Deus. Nós temos um time fantástico. Ontem demos um show com exclusividade, rádio, televisão, Correio, para mostrar a Paraíba a grandeza, o gigantismo que é o sistema Correio de Comunicação. É verdade, uma cobertura multiplataforma e toda a equipe empenhada e a gente conseguiu fazer essa diferença na cobertura. Ao vivo.
Ok, muito obrigado, doutor Roberto. Boa tarde para o senhor, até a próxima. E